Benvenuti à Itália, benvenuti à cidade Jundiaí. Brincadeira, por enquanto pertencemos à América do Sul, mas com certeza podemos afirmar que Jundiaí é a cidade brasileira que mais possui o jeitinho italiano de se viver. Por exemplo, visitar esta vinícola e degustar um delicioso vinho. Vamos brindar! Por aqui são produzidos mais de 70 mil litros de vinho. Por ano se comercializa a mesma quantidade. A prova de que nessa terra o consumo da bebida é quase que obrigatório. O vinho de mesa é produzido de forma artesanal e vem de uma tradição familiar que teve início em Veneto, na Itália. Quando eu era menino, eu pegava meus latinhas ali e falava que era minha cantininha, que tinha 6, 7 anos. Então eu sempre gostei disso aqui. Com a idade de 13 anos, eu comecei a fazer o vinho. Então até ali ajudava meu pai, amassar a uva com os pés, aquela história toda. E até os 18 anos amassava com os pés a uva. Depois daí para frente eu consegui uma maquininha manual e aí já começou com a maquininha esmagar. Faz 59 anos que eu estou aqui na batalha, né? Sempre fazendo vinho. Cada ano sempre um pouquinho mais, cada ano um pouquinho mais, até chegar onde ele está aqui. Aos 73 anos, seu Pedro Mazieiro faz questão de vistoriar todas suas parreiras para garantir a qualidade de seu vinho. A família chegou ao Brasil em busca de emprego. Na lavoura, encontrou a oportunidade e nela atingiu seu sucesso. Na terceira geração dos Mazieiros, seu Pedro levou o nome da família e da cidade que tanto se orgulha para o destaque mundial. Foi de Jundiaí o vinho que serviu duas santidades que vivem em terra italiana. Quem pensar bem o que foi isso aí, é um orgulho para a cidade. E para mim também, não tem dúvida, para mim e para meus filhos, me senti muito feliz, me senti realizado. Então, nossa cidade é a nossa cidade, é Jundiaí. Das adegas que se espalham pela cidade, a gastronomia italiana também tem sua presença marcante em Jundiaí. As massas caem no gosto da população e são mesmo de dar água na boca. Andar pelos bairros tradicionais é comprovar que 75% da população possui alguma descendência italiana. É comum se deparar nas ruas com muitos Luigi's, Giovannis, Pietros, Humberto. Este, dono de um rico humor, que em sua casa fez questão de vestir a camisa da seleção tetracampeã do mundo no futebol. Humberto Petrilli, há 54 anos, trocou a varanda de sua casa na capital Roma por uma cidade que ele mesmo gosta de descrever. Mas tudo mudou. E meu pai estava esperando no Porto de Santos com o caminhão da Vigorelli. Aí nós colocamos nossas coisas em cima que nós viemos de navio, nossas coisas em cima do caminhão. A minha mãe foi na boleia com meu pai e a gente ficou na carroçaria. E viemos de Jundiaí, viemos de Santos para Jundiaí. E quando chegamos numa pracinha aí não tinha mais luz, não tinha mais estrada de terra batida. E eu vinha de Roma, que era uma cidade que tinha toda a infraestrutura. Aí eu virei para as minhas irmãs e disse assim para ela, ó, nós viemos para o inferno aqui. Mas depois, com o tempo, aí a gente se acostumou ao Brasil, né? E fomos diretamente para a Chácara das Carpas. Por aqui, trabalhou e hoje está aposentado. E garante, possui sim duas pátrias amadas. Do Tetra, ele vai para o Penta. E assim fala de suas duas paixões, Itália e Brasil. Eu agradeceria dessa forma, dizer que eu sou italiano, que eu torço para a Itália, mas que eu torço para o Brasil também. Quando joga Itália e Brasil, eu torço para a Itália, sinceramente. Mas o Brasil também é a minha segunda pátria, então a homenagem que eu quero fazer é isso aqui, mostrar que eu tenho, digamos, duas pátrias, né?
e com a sua cantoria mata a saudade da Itália. Ricordi, c'era stato l'invito, stasera si va tutti a casa mia. Vivo molto bene qui in Brasile, mi piace vivere qui a Jundiaí e tanti auguri per Jundiaí. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Parabéns, Jundiaí. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. O outro lado do mundo, a terra do sol nascente, contribui com o desenvolvimento de Jundiaí. Após adquirir uma rede de empresas alemãs, esta metalúrgica japonesa destinou seus investimentos na cidade. O polo no município se tornou a matriz da empresa na América do Sul. São 1.400 funcionários só em Jundiaí, atuando com a mais alta tecnologia para o setor automobilístico. Os atrativos na cidade ultrapassam barreiras e chamam a atenção de todo o mundo. A região de Jundiaí tem realmente uma infraestrutura bastante adequada, né? Tem pessoas bastante capacitadas, né? Nós temos aqui Senai, escolas técnicas, assim como faculdades. E lógico, acesso fácil junto a São Paulo, Campinas, nos favorece em termos de suprimento de recursos humanos. No Japão, Hikari. No Brasil, Suelen. Há 3 anos em terras brasileiras, a jovem por 12 viveu no Oriente, nasceu e estudou por lá. Natural da cidade de Radano, a garota adotou o Brasil e Jundiaí como suas paixões. A convivência fez Hikari ser mais Suelen, e ela explica o porquê. Os brasileiros em si são muito unidos, né? Eles são muito calorosos. No Japão eles são individuais. Eles não têm aquele negócio de vamos conhecer, vamos se enturmar. Eles são muito na deles. Com o futuro promissor, ela pretende estudar por aqui e quem sabe levar um pouco de uma cidade do interior paulista para uma cidade de primeiro mundo. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no passado, hoje têm a oportunidade de estudar pela Argos. Pessoas que não têm mesmo renda suficiente para pagar escolas de música podem estudar no Guri. Eu acho isso muito legal. Dos pontos que atraem investimentos do país do primeiro mundo para uma cidade que ganha pequenas características do cotidiano oriental. Tradicional nos grandes bosques japoneses, o Nihon-ten, ou melhor, o Jardim Japonês, é um belo convite para uma pausa na vida agitada de uma grande cidade. Locais como este transmitem muita paz e reflexão. É do continente asiático que vem uma outra influência. No mundo, são mais de 400 milhões de seguidores. No Brasil, esse número chega a 200 mil pessoas. Em Jundiaí, apesar de um número ainda bem pequeno, o budismo está presente na cidade. Com raízes indianas, o centro budista Kadampa, há 10 anos, realiza cultos no município. Diferente de muitos centros, uma jundiaense se tornou monja e mantém ativo os ensinamentos, uma religião que espera novos adeptos. O centro nasceu da vontade da gente pôr para os jundiaenses aquilo que estava sendo bom para nós. Então, como nós praticamos meditação,
e como isso fez muita diferença na nossa vida, né? Dá para pensar antes de praticar meditação era de uma forma, depois de praticar meditação eu sou uma pessoa completamente diferente. E qualquer pessoa pode encontrar essa paz interior, essa tranquilidade que hoje está na nossa vida, praticando a meditação. A distância aproximada apontada no mapa é de 17 mil quilômetros entre Jundiaí e a Tailândia. Mas podemos dizer que para sentir um pouco deste país não é preciso sair da cidade. Novamente, com um jeitinho diferente, o local apresenta o charme das ilhas Koh Samui e a cozinha tailandesa é apresentada por um jundiaiense. Fui contratado para fazer shows lá com a minha banda de música brasileira e lá conheci a culinária tailandesa. E como eu sou muito curioso da culinária, né, por isso que eu me denomino culinarista, eu sou um curioso de conhecer a culinária de cada lugar que eu vou cantar, que eu fui viajar. Eu fiz um curso de culinária lá e aqui de volta a Jundiaí, 9 anos depois apareceu esse espaço que hoje eu tenho um restaurante e a minha ideia foi trazer um pouco do que eu vivi lá, dessa cultura da culinária, para a cidade. Não tinha restaurante tailandês aqui, eu vi um nicho que poderia ser interessante e de fato está sendo. Jundiaí, o Tanjove, o Medeto. Jundiaí-shi 358年おめでとうございます。Toda a sofisticação da Europa em um único lugar. Não seria ousado dizer que Jundiaí tem um perfil típico europeu, mas não seria exagerado em afirmar que Jundiaí tem sim muitos laços importantes. E o primeiro deles está na variedade da gastronomia. Os imigrantes portugueses chegaram e com eles uma rica culinária. Da cidade de Almada, região da Grande Lisboa, o chefe de cozinha Ricardo Bandeira está há 1 ano e meio na cidade. Ele deixou Portugal, mas Portugal não o deixou. Eu e minha esposa abrimos aqui um bistrô português, onde trazemos um pouco da culinária portuguesa e alguns produtos aqui para Jundiaí, né? Que não avaliámos, né? Vimos que não tinha esse produto aqui, esse serviço aqui disponível para o jundiaense. Apesar do cantinho português, são os curiosos jundiaienses que movimentam o seu bistrô, que possui produtos típicos e pratos bem originais da terra de Cabral. Nós aqui temos alguns pratos de bacalhau, né, e outros doces típicos portugueses, e temos o nosso empório também, com vários vinhos, azeites, embutidos, um pouquinho de Portugal mesmo aqui, né? Maioritariamente são jundiaenses mesmo, assim, têm curiosidade pela culinária portuguesa, né? Assim, descendentes têm vindo assim pouco ainda aqui. Uma casa portuguesa fica bem. Há mais tempo no Brasil, seu Mário Simões guarda boas recordações do seu país de origem. Uma delas, a fotografia tirada pelo próprio aposentado no navio Sistriere, que trouxe sua família ao Brasil. Também em retratos muito bem preservados está sua passagem pelo Exército Português no ano de 1948. Como nós tivemos esse espírito avarento de viajar, conhecer o mundo, já havia dentro de mim uma vontade imensa de vir para cá. Quando eu saí do exército, então,
peguei o navio, aí veio ele. Já fui direto para ele, cheguei à meia-noite aqui, dia 2 de novembro de 1954. Foi com os dotes familiares que seu Mário se destacou no Brasil. De forma artesanal, iniciou por acaso a produção dos tradicionais bolinhos de bacalhau. A receita deu certo, foi aprovada. Hoje em dia, a sua empresa produz mais de 50 mil bolinhos por dia. Eu inventei de fazer o bolinho de bacalhau lá no Rio, em Copacabana, dentro do apartamento. Aí comecei a fazer. Primeiro fiz para lanchonete, não funcionou. Aí depois eu fiz o meu menorzinho para restaurante. Aí fui na Avenida Atlântica, conversei com o senhor. Ele pegou o bolinho, provou, falei, olha, é bom, gostei. Você tem para me entregar? Tenho. Aí eu peguei e me trachei em unidades para passar fim de semana. Aí começou. A terra, antes dos italianos, também ganhou espaço cativo no coração de nossos patrícios. Jundiaí, digo-lhe, é dos lugares melhores que podemos ter no Brasil. Por quê? Nós daqui temos as facilidades para qualquer lugar do Brasil. Eu vejo assim, que é uma cidade assim, ainda calma, assim, se for comparar com São Paulo, por exemplo, né, que é uma cidade assim, bem tranquila ainda. Eu acho assim, uma cidade assim, equivalente a uma cidade assim, da Almada, que eu vi lá, só que assim, com 10 vezes mais habitantes. Dos bons bolinhos de bacalhau da cozinha portuguesa para uma viagem ainda dentro da Europa. Partimos de Lisboa para Berlim, na Alemanha. Em Jundiaí, podemos dizer, do bairro Corrupira para o centro da cidade. Por aqui, a Alemanha se faz presente, seja através das tradicionais cervejarias ou pelos pratos típicos, como o Eisbein. Realmente, tudo uma delícia. Ela continua morando na Alemanha, mas desta vez na Rua Alemanha, no Jardim Sica, em Jundiaí. Dona Ilse chegou a Jundiaí há 49 anos. Assim que deixou a cidade de Westfalen, na Alemanha, estava assustada com as dificuldades que iria enfrentar por aqui. Porque na Alemanha eu tinha um lindo apartamento, só 2 anos, porque antes nós morávamos em uma casa de 100 anos. Foi na época muito difícil achar uma moradia. E aí eu estava preocupada, eu pensei, vou deixar esse meu apartamento lindo, bonito, eu vou para o Brasil e não sei o que me espera. Quando chegou a mudança, mas eu não poderia trazer móveis, só a roupa, cama na Alemanha está frio, então eu tinha no inverno esses lindos cobertores de pena de ganso. Né? Meu marido escreveu, uma coisa dessas você não precisa aqui, pode deixar lá. E agora quando chegou o frio aqui, a gente passava frio, porque eu trouxe só coisa bem fininha. Né? Não era assim, né? O susto e as incertezas passaram. Jundiaí adotou essa alemã. Por muito tempo, sua beleza estampou os jornais da região. Os tapetes produzidos por ela eram destaques. Sair daqui, não está mais em seus planos. A gente aqui vivia bem. Né? E eu gostei, eu logo tive algumas amigas. Né? Eu passei aqui de repente mais do que eu passei na Alemanha. Parabéns, Jundiaí, pelos seus 358 anos. Alles Gute, Jundiaí. Ele chegou. O senhor troca segredo ou troco? Aí português, bom. Aí chegou na orelha do português e falou, eu sou gay, quem que você é?
cozinha, muitos produtos estão no gosto dos jundiaienses. Muitos até sem saber da sua real origem. A gastronomia árabe aguça o paladar. De família libanesa, seu Aywash não só adotou os costumes de seus pais, como aqui eles se tornaram saborosos pratos. A culinária árabe ela é milenar, então, né, como o país do Líbano ele é antes do Cristo, então a comida já é uma coisa bem de tradição, de famílias, uma família de geração para geração. Os mais conhecidos nossos do público, por exemplo, é o quibe e as esfirras. Aí depois vem o charuto, nós temos uma prova aqui, tem um quibe assado, tem as esfirras, tem um arroz marroquino, tem um carneiro. Há 16 anos, o chefe de cozinha escolheu a cidade de Jundiaí como destino e ponto de parada para apresentar os seus dotes libaneses. Jundiaí, como ela está muito próxima a São Paulo, tem essa ligação muito forte, que tem as colônias, não só árabe aqui, como outras colônias que tem, graças a Deus. E a gente pode considerar assim, é muito legal você dizer, vale a pena sair para comer em Jundiaí. Mas é no coração do bairro Vila Arens, em Jundiaí, que os costumes árabes ganham forma e destaque. Do lado de fora, para os leigos, uma arquitetura robusta, ousada, realmente muito bonita de se ver. Do lado de dentro, podemos ao certo dizer que a sensação é de estar em outro mundo, o mundo dos costumes e das tradições. Similar, o Islã é celebrado com muita fé pelos muçulmanos que vivem em Jundiaí. Salam aleikum. Wa alaikum assalam, ahlan wa sahlan. Seja bem-vindo. A mesquita Omar Ben tem um significado muito importante para as 100 famílias de Jundiaí que frequentam o centro islâmico e para os muçulmanos de todo o mundo. E uma coisa é certa, Jundiaí é privilegiada pela sua existência. Antes da construção da mesquita, nós nos reuníamos na casa de uma pessoa e cumpríamos uma oração. Fomos nos ajudando até que construímos, porque sabíamos o seu valor e a importância para a religião islâmica. Ele é o principal símbolo do muçulmano e tem uma importância fundamental na nossa crença. É lá que a comunidade se encontra e isso por diversos motivos. O principal é cumprir com as obrigações perante Deus, adorar a Deus dentro da mesquita. Mas não é só isso. Nós nos conhecemos aqui e se tivermos alguma necessidade, as pessoas saberão delas. Há pouco mais de 2 anos e meio na cidade, o sheik veio do Egito. E apesar do pouco tempo no município, as diferenças culturais e até mesmo religiosas foram esquecidas. O líder dos muçulmanos não esconde o carinho com a cidade e a população. Ambos se abraçaram. Os primeiros muçulmanos eram árabes e nós sabemos que o povo brasileiro tem uma boa recepção com esses povos. Então isso foi muito bom. Quando eu saí do Egito e vim para Jundiaí, foi como se eu tivesse saído de uma família para outra. Tanto a recepção dos muçulmanos quanto a dos não muçulmanos foi ótima. De modo que eu frequentei aulas aqui na cidade e a recepção dos alunos e professores foi excelente. Todos sorriam e falaram as melhores palavras. Inclusive, não me senti de modo algum um estrangeiro. Jundiaí é a minha segunda cidade. Primeiro Egito e depois Jundiaí. Na casa da família de seu Ahmed, todos seguem os costumes do país de origem do avô. Mulheres com lenços no rosto, homens com turbantes. A busca por melhores condições fez com que todos atravessassem o oceano.
Seu Ahmed chegou por aqui com apenas 22 anos de idade. Saí do país pequeno de Líbano para progredir no Brasil, porque o Brasil é um país muito bom. Minha família estava aqui, meu pai, meu irmão. Cheguei aqui, mesma coisa, cheguei na minha casa. E o senhor chegou aqui trabalhando em que área? Como é que foi? Mas catear na rua. Tudo que vem para o Brasil primeiro, vai aprender a falar primeiro. Precisa pegar uma sacola, sair para a rua. Jundiaí foi a cidade escolhida. Depois de quase 60 anos, o município se tornou querido por todos da família. Voltar ao Líbano só mesmo como turistas. A paixão é o Brasil e a terra da uva. Construí uma família boa, muito boa. Dei estudo, tem casa, tem... Alhamdulillah, não faltava nada. Jundiaí é uma cidade dos melhores. Não sai mais de Jundiaí. Se sai, só Deus. A gente vai para Líbano, visita os parentes, fica um tempo lá, depois volta para Jundiaí. Então, shukran, Jundiaí. Feliz aniversário, Jundiaí! Raças, credos, culturas. Foi através dessa diversidade que o Brasil criou sua identidade. Um país descrito não só como o país do futebol, mas sim como o país da gentileza. Essa cordialidade brasileira todos nós devemos aos verdadeiros donos dessa terra. Os povos indígenas têm total responsabilidade sobre isso. Da reserva de Sangapuitã, no Mato Grosso do Sul, Caiaguaçu, hoje Adelaido Miltos, trouxe toda essa brasilidade para Jundiaí. A minha curiosidade de sair de lá foi de ver a cidade grande, cidade Arranha-Céu. Eu não acreditava ter casas assim um em cima do outro. Eu não sabia para onde ficar, se eu corria para cá, eu corria para lá. Eu não sabia se era gente, o que era. Porque eu nunca vi gente com roupa, com chapéu, com terno, essas coisas, sapato. Eu nunca vi isso, andava descalço, pelado. E a cultura, tive um choque. Há 21 anos na cidade, procurou um dos grandes símbolos de Jundiaí para matar a saudade da vida dentro da mata. A Serra do Japi foi o atrativo para o nativo fixar residência e se apaixonar pelo município. Como tem uns amigos que tinham uma chácara aqui perto, eu vinha pelos animais. Eu gostava de animais, cuidava de bicho. Então aquilo era um lazer para mim. Todo final de semana eu vinha de São Paulo com eles. E tomei gosto. Depois que eu desquitei de lá, me aposentei, falei, eu vou para Jundiaí. E me instalei aqui, que era uma fazenda. E aí, por acaso, vi uns paulistas e falaram, mas o que você está fazendo aí? Estou morando aqui. Ah, não. Você vai trabalhar com um amigo meu lá no centro, lá na Hortolândia. Eu falei, eu vou. Aí comecei outra vez, depois de aposentado, estou até hoje com eles aqui. Há 15 anos já. Atuante e bastante presente nas comunidades jundiaienses, os negros trouxeram para a cidade suas raízes. Seu Nelson da Silva é o símbolo de toda essa tradição. Natural da capital paulista, é um apaixonado por Jundiaí. Orgulhoso, narra a sua chegada por acaso. Estava desempregado, fui até Itatiba, fiquei 15 dias lá vendendo panela. Só que na hora que terminou o trabalho lá, a gente veio, não tinha ônibus direto para São Paulo, pegamos um ônibus até Jundiaí para em Jundiaí pegar o Cometa. E aí faltava uma meia hora ainda para sair, eu fiquei andando um pouco ali no centro e tal, até da hora de pegar o ônibus. E aí eu gostei da cidade. Quando cheguei em casa eu falei para minha mãe, olha mãe, eu passei numa cidade de Jundiaí, que um dia se eu pudesse eu ia trabalhar lá, ia embora para lá, mas falei assim, simplesmente, né? Falei para ela. Ela falou, Jundiaí é a cidade que a mãe nasceu. Só que tinha um amigo meu
o Marcos, né, que mora lá em São Mateus. Nessa época ele frequentava um terreiro aqui, Centro São Lázaro, até lembro do nome, aqui em Jundiaí. E ele vinha todas as vezes, para todo domingo ele vinha para cá. E vim para cá com ele. Na bagagem, além da vontade de vencer, trouxe consigo um pedaço importante da história africana, a religião. Membro do candomblé da nação Queto, Nelson se tornou Ogã, figura importante dentro dos centros, sendo o responsável pelos sons dos atabaques. Em Jundiaí, 115 terreiros estão abertos à população. Os escravos que trouxeram a religião. E a gente tem que manter essa tradição. Eu sou do tipo assim, há 40 anos atrás, eu sou da Umbanda, a Umbanda antiga, né? Que tem muitas cantigas, os toques dos atabaques, tá entendendo? E é por isso que a gente procura a ensinar o que a gente aprendeu, para a gente não perder isso. O Brasil está dentro de Jundiaí. Mineiros, paranaenses, capixabas, todos fazem questão de trazer um pouquinho de sua terra natal e espalhar por aqui. Lógico, não podemos esquecer dos gaúchos. São eles os grandes responsáveis pelas churrascarias da cidade. A eles, vai aqui o nosso muito obrigado. É do Nordeste brasileiro que Jundiaí se enche de simpatia. Andar pela loja de Maria Nádia, no bairro da Vila Arens, é vivenciar um pouco dessa terrinha arretada. Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Há pouco mais de um ano em Jundiaí e vinda de São Bento do Uma, no Pernambuco, a comerciante não perdeu seus laços. O poder econômico da cidade atraiu essa Maria Bonita. Lá era tudo muito difícil, trabalho não era bom. Aí eu pensei, vou para São Paulo, de repente aparece alguma coisa boa para mim, né? E dei sorte. Fui pro Brás, trabalhei numa casa do norte, lá no Brás. Aí passei 14 anos trabalhando nessa casa do norte. Aí depois surgiu essa oportunidade de vir para cá. E aí eu tô aqui há 1 ano e 2 meses. Todo mundo me trata super bem, assim, respeita, né? Eu gosto muito de Jundiaí, gosto. Já me sinto em casa. Parabéns, Jundiaí. Obrigada. Eu Jundiaí tem a bata a terra a rainha. Se lutar na Jundiaí. Eu amo essa cidade.